Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre jogos e arte educação como ferramenta para a educação positiva. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os jogos como as ferramentas. Então, dentro da educação positiva, temos 7 percepções e habilidades significativas e nós vamos conseguir identificá-las dentro dos jogos. A primeira é forte percepção das habilidades pessoais, ou seja, é o eu sou capaz. Por quê? Os jogos, eles exploram os movimentos do corpo, a cooperação entre os pares, estimulando sempre a questão da competição saudável e enriquecendo as atividades educacionais também. Com isso, ela proporciona a percepção do corpo como instrumento de interação com o outro e com o meio, bem como também a questão da compreensão e da importância com a sua própria integridade física. Brincar, divertir-se e aprender são ações inerentes à questão do ser humano. Ela é indispensável à vida de qualquer ser humano, na questão do grupo social ou sociocultural. A simplicidade da ação de jogar é absolutamente universal, plural, heterogênea, flexível e tão ambivalente quanto necessária. Os jogos educacionais são classificados em 2 tipos, os jogos competitivos e os jogos cooperativos. O fato é que os jogos competitivos auxiliam de forma geral no desenvolvimento e também na forma de expandir as habilidades importantes. Os jogos cooperativos ele traz a questão do trabalho em equipe, da liderança, da interdependência. Vygotsky associa sempre a questão dos jogos, dos brinquedos, que têm em si regras de comportamento. Enfim, os estudos sempre apontam que os jogos trazem contribuições significativas à questão do desenvolvimento. O Piaget já fala que as manifestações lúdicas que acompanham o desenvolvimento da inteligência, elas estão aliadas à questão dos estágios de desenvolvimento cognitivo. Então, tal pressuposto aponta que os jogos e as atividades lúdicas, como possibilidade de desenvolvimento tanto da formação psicomotora, como da personalidade dos alunos, constituindo-se em ferramenta valiosa nas práticas educacionais. A informação importante que nós temos é forte percepção sobre a importância nas relações primárias, ou seja, eu contribuo de maneira significativa e sou genuinamente necessário. Dentro dos jogos, a gente pode perceber isso muito claro nos jogos cooperativos. O papel do professor dentro dos jogos cooperativos é organizar a questão dos equipamentos, ele atribui os jogos, ele auxilia na questão das regras, ele monitora a brincadeira de forma geral. A presença do adulto para mediar a atividade é fundamental para garantir o funcionamento, a organização e para que os objetivos propostos com o jogo sejam alcançados. Para acontecer os jogos cooperativos, é necessária a participação coletiva, de forma que todo mundo contribua para atingir o objetivo comum do grupo. Uma das atividades que nós podemos desenvolver isso é o lençol ball. O que é isso? É uma bola no meio de um lençol e aí nós vamos tentar arremessar essa bola e acertar a cesta. Então, os integrantes da equipe seguram cada um a extremidade do lençol e controlam a bola em cima desse lençol, ou seja, todos têm o mesmo objetivo, chegar a bola dentro da cesta. Os princípios da educação positiva é sempre criar crianças mais felizes e, consequentemente, cidadãos felizes, contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos. Os jogos podem ser ferramentas para fortalecer a questão das atividades do currículo, proporcionando essa questão de bem-estar, ou seja, eles estão felizes ao momento que eles estão ao mesmo tempo fazendo as atividades de sala de aula. A terceira habilidade é forte percepção de seu poder ou influência pessoal sobre sua própria vida. O que é isso? Eu posso influenciar as coisas que acontecem comigo. Nos jogos, nós podemos influenciar as coisas que acontecem com a gente. Então, nós podemos compreender que os jogos são importantes aliados entre o professor e o aluno, pois eles podem promover e facilitar o aprendizado dos conteúdos mais difíceis, utilizando sempre elementos lúdicos e práticos que tendem a facilitar a compreensão das crianças na hora da atividade. Quando os alunos precisam criar um jogo e objetivando o desenvolvimento de uma habilidade específica, eles se juntam e em pequenos grupos eles pensam em possíveis regras e limites também para esse jogo realmente surgir e começar. E eles começam a praticar. Quando problemas inesperados surgem com critérios estabelecidos, eles param, discutem as alternativas e tentam de novo. Essa seria a nossa quarta habilidade. Forte habilidade interpessoal, ou seja, a habilidade de trabalhar com os outros e desenvolver amizade por meio da comunicação, da cooperação, da negociação, da troca, da empatia e da escutativa. Os jogos, então, favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades, dentre elas a questão da habilidade de comunicação.
Quando as crianças elas precisam discutir as alternativas para a solução de algum problema, elas precisam argumentar e defender suas propostas. Encontrar ali no grupo também aliados que reforcem esses seus argumentos. E assim, a habilidade de comunicação e socialização acaba sendo desenvolvida. Nos jogos, como ferramenta na educação positiva, poderíamos trabalhar a questão das ações coletivas, ou seja, juntos nós vamos decidir as regras para o nosso benefício mútuo. Também vamos pensar juntos nas soluções que nos ajudarão a resolver nossos problemas. O que acontece, então? Com as práticas dos jogos, tais como a questão do futebol, do vôlei, do basquete, e até algumas brincadeiras, elas são importantes para a questão do crescimento, da socialização e da participação da criança no mundo adulto e a resolução de problemas. Os jogos são atividades corporais, importantes tanto para o desenvolvimento de habilidades específicas, como para a questão da fixação de informações de conteúdos teóricos aprendidos na sala de aula. Então, o jogo ele também é visto como algo agradável por si só, considerando o aqui e o agora. Na percepção da criança, jogar é sinônimo de prazer. No jogo, objetivos, meios e resultados tornam-se unidos e levam as pessoas sempre a emergir a uma atividade agradável no momento da sua realização. Isso é a nossa quinta proposta. Forte habilidade intrapessoal, habilidade de entender suas próprias emoções e de usar esse entendimento para desenvolver a autodisciplina e o autocontrole. E o que nós vamos pensar nessa questão da atividade intrapessoal? Atividade do congelar. O que é isso? É aquela brincadeira de pega-pega, onde um vai pegando o outro e quando você é pego, você fica paradinho e a pessoa para descongelar, você tem que passar por baixo das pernas, ou seja, essa questão do autocontrole que se é desenvolvido ali, porque você tem que ficar parado, você tem que entender a regra, não pode sair correndo quando você é pego, é uma atividade que dá para ser bem desenvolvida com essa brincadeira, com esse jogo. O próximo é forte habilidade de avaliação. O que é isso? É uma habilidade de usar a sabedoria para avaliar as situações de acordo com os valores apropriados. O que é certo, o que não é, o que é errado. Então, com essa questão da avaliação, nós podemos ter a percepção dos 3 R's da recuperação do nosso erro, que é reconhecer, opa, eu cometi um erro, reconciliar, ou seja, pedir desculpas pelo erro durante o jogo, e resolver, ou seja, nós vamos trabalhar juntos ali para resolver a situação, resolver este problema. Enfim, com essa ferramenta que é o jogo, nós conseguimos várias situações e várias habilidades que são desenvolvidas. O autoconceito positivo, a responsabilidade, autodisciplina, cooperação, mente aberta, habilidade para pensar objetivamente, respeito por si e pelos outros, compaixão, aceitação de si e dos outros, entusiasmo pela vida, interesse em aprender, cortesia, honestidade, autocontrole, paciência, senso de humor, preocupação com os outros, habilidade de resolução de problemas, sabedoria interior e integridade. Agora nós vamos ver um pouquinho a arte e a educação como ferramenta para a educação positiva. Em linhas gerais, a arte e a educação na educação positiva sempre busca promover dentro e fora das instituições de ensino a questão do bem-estar da comunidade, das pessoas do ambiente escolar, dos alunos e dos professores, por meio da questão do estímulo e do autoconhecimento. O bem-estar, ele melhora de forma duradoura o desempenho acadêmico, contribui para a saúde física, promove a questão da criatividade, a coesão social, incentiva a questão da cidadania, previne a depressão e reduz o comportamento de risco. Então, olha como o bem-estar ele é importante pela questão da questão acadêmica de forma geral. Então, o principal interesse da questão da arte e educação positiva é a construção de um autoconhecimento, sempre focando na sua felicidade e das diferentes maneiras de diminuir a questão das dores e sempre promover a questão do bem-estar. Jung, em 1920, já dizia: a arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, é criatividade, é vida, ou seja, é prazer, é felicidade. Então, desde a psicologia positiva, ela reconhece as situações de risco de doenças responsáveis pelo desencadeamento do sofrimento dos indivíduos. Então, o objetivo de usar a arte é sempre ampliar o foco para que vá além dessas questões patológicas, direcionando as práticas para o autoconhecimento.
Dessa forma, então, alguns teóricos acreditam que a arte poderá prevenir algumas doenças mentais e físicas, e os arte-educadores poderão desenvolver métodos para ajudar as pessoas e a questão de toda a comunidade a enfrentar mudanças da vida, mantendo sempre níveis de felicidade e bem-estar. Então, nós utilizamos a arte-educação como ferramenta de educação positiva porque ela traz lucidez. Então, nós utilizamos a arte-educação como ferramenta para a educação positiva porque ela traz ludicidade para o aprendizado e para o prazer. Através da arte, a pessoa tem a capacidade de expressar em níveis mais profundos a questão das emoções e também dos esquemas mentais. Além disso, a pessoa aprende por meio da arte o que ela precisa aprender para a vida. E, por fim, a arte é uma excelente estratégia para ampliar a consciência, promover emoções positivas e lidar com as angústias. Então, por meio da expressão e o estilo pessoal, sempre vai favorecer o desenvolvimento da individualidade, porque reduz a questão da insegurança, melhora o relacionamento do grupo e a questão da autoestima. Então, por fim, quando a gente desenvolve a questão da imaginação, da criatividade, a gente estimula também a capacidade de produção e a produção melhora também a questão da consciência corporal, ou seja, uma coisa está sempre linkando a outra. Alguns defendem que as intervenções por meio da arte e educação devem alicerçar-se em 3 níveis, que é o subjetivo, o individual e o grupo. O nível subjetivo é de interesse que se concentra nos estudos e experiências subjetivas, ou seja, o valor como bem-estar, a questão da satisfação da vida, o que aconteceu no passado, o otimismo e a esperança, que vai acontecer no futuro, e a questão da felicidade, que é o presente. O nível grupal são analisados em virtudes coletivas e instituições que contribuem para o indivíduo e tornam cidadãos melhores com foco na responsabilidade, altruísmo, tolerância e ética. E o nível individual, sempre buscar sempre a questão dos traços positivos ligados às características de funcionamento de cada pessoa, como a capacidade do amor, o talento, as habilidades, a generosidade, o perdão e a sabedoria. Então, quando nós trabalhamos esses 3 níveis, que é o subjetivo, o grupo e o individual, dentro da arte, nós podemos elencar todas essas questões de educação positiva. Ainda, com a questão das diversidades de materiais expressivos que a arte tem, ela sempre propicia a capacidade de simbolizar, que, por sua vez, gera a função de organizadora. A linguagem da arte permite expressar, ou seja, comunicar conflitos, aumenta a concentração e a sensibilização, desenvolve funções sensoriais e habilidades mentais. Além disso, ela ativa a função vitalizadora e promove a autoexpressão, ajuda na questão do relaxamento, descarrega as tensões e, com consequência, diminui também a ansiedade. Cada material e recurso, em particular, tem propriedades que mobilizam emoções e sentimentos de maneiras diversificadas. Nós vamos agora trabalhar alguns materiais e algumas técnicas também para vocês conseguirem compreender. A primeira é o desenho. O desenho ela explora a atenção e a concentração e o contato com a realidade interna e externa. A coordenação fina é bastante trabalhada e o controle é essencial. Não só o motor, mas também e principalmente a questão do controle intelectual. E esse desenho ele pode ser de diversas formas, porque ele desenvolve a percepção espacial, a capacidade de observação, a relação entre luz e sombra, a coordenação psicomotora, e através da definição de forma delimita ou delinea, isso significa ordenar a questão das figuras que estão postas ali. Pode ser usado diferentes tipos de materiais, como lápis de cor, lápis grafite, giz, carvão, e também diferentes tipos de estrutura para ser feita a questão do desenho. Nós vamos ver algumas. O desenho de cópia, ele enfoca a questão da realidade exterior, obriga a pessoa a perceber e a produzir a realidade tal como ela é, e é indicado para pessoas dispersas, sonhadoras, confusas e, consequentemente, os adolescentes. Já o desenho livre, o indivíduo entra em contato com a sua realidade interior, deixando fluir esquemas mentais. Esse tipo de desenho favorece a projeção. Por mais simples que esse desenho seja, a criança ou a pessoa que está fazendo coloca ali tudo o que tem passado no seu momento interior. É a maneira que ela encontra para comunicar os seus conflitos. O desenho dirigido, o indivíduo entra em contato com a sua realidade interior, mobiliza emoções bloqueadas e conflitos. Caso você peça, por exemplo, para desenhar uma casa,
o indivíduo vai desenhar a casa que busca nos seus referenciais. Então, ele vai colocar ali o que ele já conhece sobre aquilo. E os desenhos monocromáticos? Ele enfoca as emoções superficiais. É indicado para pessoas muito intensas, com forma de armazenar suas intensidades no sentir. Os desenhos coloridos focalizam emoções profundas. É indicado para pessoas superficiais que necessitam entrar em contato com as suas próprias emoções. A pintura. A pintura é um excelente recurso para fazer fluir as emoções e os sentimentos. A tinta auxilia na construção do mundo interno. O guache. Ele exige maior controle de movimentos, libera emoção e incentiva a imaginação. A aquarela, por exemplo, mobiliza ainda mais os lados afetivos. É indicado para pessoas muito racionais, controladoras, com dificuldades afetivas. É contraindicada para pessoas deprimidas. A tinta para tecido, ela enfoca limites, responsabilidade e a atenção está direcionada também para não sujar a roupa, pois a mancha feita com essa tinta não sai. Então, a pintura de forma geral, ela ativa o fluxo criativo, libera conteúdos inconscientes, promove diversas experimentações emocionais e sensoriais. Aceitar as manchas surgidas durante uma pintura é um aprendizado importante que a técnica proporciona. Como nós podemos ver, nós podemos usar diversos tipos de tintas, pigmentos e também diversos suportes, como a questão da tela, do papel, da madeira e outros objetos. E o material para fazer a pintura pode ser com pincel, com esponja, com o dedo, com a mão, com escova, etc. A modelagem é outra importante ferramenta que nós podemos usar dentro da arte. A modelagem ela atua no sentimento e na cognição. Ela proporciona a possibilidade de criar tridimensionalmente o que acontece no mundo interno. Além disso, tem ação calmante, revigorante, amplia a consciência e oferece oportunidades de fácil reparação do erro, ou seja, de consertar aquilo que seja necessário. Então, por ser tridimensional, o seu uso é indicado para a questão dessa etapa de atividade. Ela relaxa, desenvolve a coordenação motora, a percepção de volume, peso, temperatura e ativa elementos arquetípicos. Pode ser utilizado diferentes materiais e após a modelagem, muitas obras têm a possibilidade de ainda serem pintadas ou adornadas. Nós temos aqui alguns materiais, que é a argila, que é o material mais calmante, ele diminui a tensão, alivia o estresse. Sem dúvida, é o melhor recurso para trabalhar com indivíduos que apresentam comportamento de agressão. A massinha caseira é indicada principalmente para as crianças menores, porque não tem problema que vá à boca e auxilia na questão da maturação das mãozinhas. O papel machê, ele não tem o efeito calmante da argila, possibilita a criação e o planejamento, é excelente para crianças mais velhas. O próximo é a questão da costura e do bordado. Os movimentos lentos inerentes à questão do bordado, ele auxilia no encontro da questão da paciência necessária para o término de uma produção. Desacelera a questão do ritmo intenso da vida. Amplia as percepções do mundo, estimula o raciocínio e por meio das contagens dos pontos e revitalização, essas atividades elas são energizantes e organizadas, indicadas principalmente para aqueles que necessitam de uma rotina e de um limite. A fotografia, ela possibilita o resgate de memórias afetivas e traduz percepções da autoimagem, proporcionando a materialização e a transformação de cada ser. A gente sempre pode questionar, né? Qual é o conteúdo da mensagem daquela foto, o que a fotografia transmite, a quem ou quem ela remete, quem é aquele interlocutor que está ali e que história que essa fotografia conta. A sucata, ela estimula a construção e reconstrução, a questão da criatividade, o planejamento e a atenção. Trabalha concretamente a questão da transformação. E a gente trabalhando nessa questão da construção, da transformação, enquanto se constrói, também se recorta, cola, pinta, desenha, ou seja, na construção, outras modalidades expressivas são utilizadas. Enquanto constrói, o indivíduo sempre transforma a matéria e explora diferentes materiais, as características de cada um deles, comparando entre si, utilizando de acordo com o seu objetivo. Por isso, construir estimula a classificação, a seleção, a ordenação, a organização, a edificação. E internamente, construir é edificar, reunir, agregar, compor. A próxima que nós trouxemos é a questão da colagem. A colagem é uma atividade estruturante que incentiva a criatividade. Com ela, o indivíduo busca ideias nos materiais que possam expressar e comunicar seus sentimentos, emoções, pensamentos em relação ao tema.
Além disso, a colagem ajuda na estruturação e na organização das ideias e da vida. Trata-se de um recurso muito rico, pois além de trabalhar a paciência, estimula o planejamento, a análise, a concentração e a reavaliação do produto final. Essa atividade, ela promove sempre uma questão de estruturação e ordenação. Então, o educador ele pode previamente separar alguns materiais e, a partir daí, fazer com que eles sejam utilizados nessa atividade. O teatro e a dramatização. O teatro ele pode servir também como possibilidade de treinamentos alternativos, de postura, de soluções e de situações conflituosas. Além disso, ele favorece a criação de repertórios por meio de utilização de histórias infantis, de mitos, metáforas, poesias, treinamentos e também a questão de algumas posturas necessárias para a questão de habilidades sociais. Na questão do nosso cérebro, não há diferença entre o que você imagina e o que acontece na realidade. Por isso, a dramatização ela é uma excelente ferramenta e funciona como uma forma de ensaio tão necessário para as questões da vida real. Os materiais brilhantes que nós podemos utilizar. Aqui estão incluídos a questão do glitter, da cola, glitter, da lantejoula, de papéis laminados. Esses materiais mobilizam a parte bonita que o sujeito tem dentro de si e levam-no a entrar em contato com sua luminosidade e aumenta a questão da sua autoestima. Expressão corporal. Promove a percepção de potências e limites corporais, simbolismo corporal, consciência do próprio corpo, da respiração e de ritmos vitais, essenciais para a questão também de expor para fora tudo aquilo que o ser humano está sentindo. O mosaico e a assemblagem. Ele reúne, integra, reutiliza e ressignificam e ordenam e restauram. Durante a confecção e ao final do trabalho, aguçam a questão da percepção visual. No mosaico pode ser utilizados papéis picados, EVAs, recortes, cacos de azulejo, pedras, conchas, casca de ovo. E na assemblagem, tudo que o material é bem-vindo. E ele depois pode ser preso em um suporte para ser depois colocado como um mural para as pessoas poderem verem. A música. A música não encontra barreiras conscientes. Acessa diretamente a questão do nosso cérebro de forma emocional. Trabalhar em sala de aula com as interpretações das letras, saber se o artista quis dizer alguma coisa é a forma de nomear as emoções de muitos jovens e crianças têm dificuldade para reconhecer. Algumas dicas sobre como trabalhar com arte com crianças retraídas, inseguras ou em grupos. Então, agora nós vamos ver um pouquinho essas dicas. As crianças que se retraem. Muitos adultos gostam dessas crianças por serem sempre quietinhas e acabam reforçando esse comportamento. A criança é poderosa em retrair. É importante sempre respeitar o tempo dela, mas, como adultos, nós devemos sempre evitar o reforço dessas atitudes. Essas crianças ouvem bem e respondem bem às técnicas expressivas, como a questão da pintura, por exemplo. Além disso, elas gostam de prestar muita atenção quando explicamos os sentimentos. Elas vão falando aos poucos e têm forte comunicação visual. Nisso, nós podemos pensar na questão das máscaras, que necessita de várias modalidades expressivas, como a questão da modelagem, da pintura e várias linguagens também. Pode ser plástica, visual, cênica. Então, nós podemos usar as máscaras para essas crianças também que têm mais vergonhas, que são mais tímidas. E as crianças que têm insegurança? Essas crianças costumam grudar-se às pessoas, ou seja, recomenda priorizar atividades em que elas possam ter senso de si e de identidade, a fim que elas possam reconhecer. Um exemplo disso é o desenho do corpo. O que nós podemos fazer? Pegar um papel grande, fazer o contorno da criança no corpo e pedir para que ela preencha com os detalhes. Então, a gente sempre pode fazer isso e ir elogiando os detalhes, pontuando a capacidade que ela tem de executar essa atividade sozinha e ter como ela mesma como referência e não o outro. E o trabalho em grupos? Os grupos são ótimos para a prática de habilidades sociais. As crianças se ajudam mutuamente e aprendem umas com as outras. Além disso, quando pontuamos alguma coisa para uma criança, as outras também prestam atenção e acabam internalizando aquilo que você acabou de dizer para a outra. Então, nós temos que ficar atento para que todos possam se manifestar e a gente não punir ninguém nessas atividades. Valorizar as colocações das crianças, as oportunidades de trabalhar a questão das emoções e os recursos gerais da arte e educação. Elas são muito úteis porque fornecem algo mais diferente do que as crianças estão tendo no seu mundo real. Enfim, os jogos e a arte e educação, como ferramenta para a educação positiva, tende a trabalhar várias questões, entre elas edificar, reunir, agregar,
integrar, compor, coordenar, equilibrar, edificar, construir, reconstruir e agregar. Ou seja, o jogo e a arte educação, como ferramentas da educação positiva, traz vários elementos para a gente conseguir fazer com que os alunos se sintam felizes e que com isso eles se sintam bem, né? Ou seja, a criança estar feliz e bem, ela vai sempre aprender mais e mais. Nós terminamos a nossa aula por aqui. Nós esperamos que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a questão dos jogos e da arte da educação. Muito obrigada!